Impressão. Boa noite, gente. Hoje eu quero falar menos pela cabeça. Esqueço que eu tenho que ficar aqui de trás. Hoje eu quero falar menos pela cabeça e mais pela emoção. Porque eu acho que quando a gente pensa em Jesus e meio ambiente, Jesus e a ecologia do ser integral, a gente tem que sentir mais do que ficar intelectualizando. Intelectualizar é fácil, sentir é bem mais difícil. Mas o que nos faz viver bem neste planeta de forma adequada, integralmente, é o sentir aquilo que nós fazemos. Sentir principalmente com amor. Jesus nos destinou a esse lugar, que é o planeta Terra, como a oportunidade para nos iluminarmos. A gente estava no plano espiritual, como diz o Espiritismo, simples, ignorantes, com luz. Mas luz sem ser construída por nós mesmos. A luz apenas doada, uma luz inicial, a semente da luz. E a gente foi vendo no plano espiritual, cada dia chegando seres mais iluminados, mais iluminados, mais iluminados. E a gente, na última hora, falou: Ó Jesus, a gente quer ser iluminado, nós estamos ficando todos para trás. Então escolha um lugar para ir. Aí nós escolhemos planetas de muita luz. Não tinha como a gente fazer aquele programa. Aí Jesus falou: vamos para um planeta que é muito querido ao meu coração. Vamos para a Terra, vamos viver lá. Não é fácil. Lá tem provas, tem expiações que outros deixaram. Tem coisas fáceis para fazer, mas tem coisas muito difíceis. E as fáceis você sempre tem que colocar o seu ser inteiro, o seu amor inteiro nelas para elas terem valor. Se você não colocar amor naquilo que você faz, você não vai se iluminar. Você precisa ter esforço próprio. E aí nós escolhemos esse planeta. Então nós somos um ponto de luz, cada um de nós é um ponto de luz nesse planeta, que vem viver em meio às outras criaturas. As criaturas que não têm vida, mas que são a base para a gente poder viver aqui. As criaturas que têm vida, mas não têm consciência delas. As árvores, os animais. E a gente veio incorporando os valores das coisas físicas e incorporando ao mesmo tempo a vida dos vegetais em nós e incorporando a vida dos animais em nós, tratando-os com respeito, com gratidão por tudo que eles fazem conosco, nos tornamos mais iluminados e nós os elevamos junto conosco. Então, isso nós fazemos. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus fez quando ele se encarnou aqui. Porque ele escolheu este planeta, um dos difíceis para se viver, para passar pela vida humana com todas as condições humanas e mostrar que, apesar das dificuldades do planeta, nós podemos dar certo aqui. E quando a gente consegue fazer isso, a gente se ilumina. Só que para você se iluminar, você tem que usar bem seu corpo físico, usar a mente que você ganha da humanidade, o corpo físico você ganha da terra, a mente você ganha da humanidade, usá-la bem. Porque elevando a humanidade com você, elevando a criação que está na terra com você, você as torna mais espiritualizadas e então você faz os 3 pontos de equilíbrio: corpo, mente e espírito, desenvolve os 3. Você se torna um ser iluminado cósmico. Essa é a nossa razão de estarmos encarnados aqui. O Heraldo já falou de um dos motivadores dessas reflexões, que é a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho. É mundial essa comemoração. Mas nesse ano a gente tem os outros chamativos para se lembrar que a gente é parte desse planeta e que precisa cuidar dele. Por exemplo, a campanha ecumênica da fraternidade desse ano, que a Igreja Católica ela coordena, mas é feito com as igrejas evangélicas,
centros espíritas em muitos centros urbanos participam grandemente dessa campanha da fraternidade. A desse ano o tema é Fraternidade e Ecologia Integral. Eu até estou usando um desenho aqui que eu fiz para a paróquia que minha irmã frequenta em Cariacica, porque os padres lá não sabiam como trabalhar com ecologia integral na campanha da fraternidade. Tem um manual bonitinho, mas eles não entendiam o que estava escrito lá. Então, eu fiz o cartaz, eu vou usar aqui só para mostrar essa interligação da ecologia do ser, que era um tema que eu já trabalhava na universidade. Um outro evento muito importante nesse ano, que vai ocorrer no Brasil, privilegiadamente no Brasil, mas é com muita responsabilidade, é a COP30, que é a que vai analisar, continuar analisando, mas vai aprofundar os limites do uso do planeta. Nós estamos excedendo, por ganância, o limite de poder de sustentação de vida do planeta. Os que vão ficar prejudicados com essa ganância somos nós mesmos. As outras criaturas vão se adaptar. A temperatura aumenta, muitas árvores morrem, muitos animais morrem, mas surgem outros. A humanidade vai ficar sem recursos para sobreviver aqui. Vai ter que buscar outro mundo, como alguns dizem. Mas que mundo? Se forem mundos habitáveis, já devem estar habitados há muito tempo com seres lá que não querem destruidores, possivelmente. Então, nós vamos ficar vagando por aí, atrás de um outro mundo. Possivelmente, vamos ficar no umbral, sofrendo os horrores que nós criamos na superfície, pela nossa própria consciência, esperando que o planeta, de novo, tenha condições de vida para a gente voltar a se encarnar aqui. Então, a nossa luz, ó, bau-bau, né? Como diz o povo, como diz o mineiro. Então, se iluminar significa ter os meios para fazer isso, os meios de sobrevivência. E a última coisa, as mídias sociais usam muitas informações negativas. Quase sempre as informações sobre o meio ambiente são negativas. Nós precisamos começar a mudar isso. Ou criticar as negativas, ou começar a divulgar só as informações positivas, que aí nós criamos uma outra mentalidade. E as pessoas menos informadas normalmente são aquelas que mais destroem o ambiente por ignorância, porque elas não têm informação para conservar. Então, é importante pensar nisso. Então, são oportunidades que nós temos para usarmos métodos para vivermos bem no ambiente da Terra, no planeta Terra. O desenho é esse daqui que eu falei. Então, a gente nasce aqui, ganha um corpo físico, a Terra que nos dá esse corpo, a gente vai devolver para ela. A gente recebe uma mente que é ligada com a mente humana, material. Grande parte dessa mente, quando o meu corpo deixa de existir como forma e volta à Terra como átomo, como partículas, né? É, também tem uma parte dela que perdura. Aquilo que a gente consegue espiritualizar da mente por valores e significados espirituais vem para aquilo que nós somos, que é espírito. É isso que nos ilumina. Então, à medida que eu faço as coisas certas, determinadas por mim, né, pela minha personalidade espiritual, pela minha dimensão espiritual, a mente executa adequadamente, o meu corpo é um instrumento adequado para a execução disso, eu aumento o tesouro, meu tesouro espiritual, minha alma que está aqui, eu aumento ela e me torno mais luz. Tá? Mas eu não posso dispensar o corpo para me tornar luz. A mente não tem onde trabalhar. Eu não posso dispensar a mente, porque eu vou voltar a ser um espírito no plano espiritual. Eu não posso atuar no planeta sem corpo e sem mente. Então eu preciso disso. A minha estrela, se fosse só espiritual, ficaria essas duas pontinhas. Olha o tanto que é feinha, só isso. Está mais com cara de chifrinho do que de estrela, né? Então a estrela precisa ter todas as pontas. É assim que ela aumenta a luz. Tá?
Aí, então, a síntese do que é a ecologia do ser, né? Que é o nosso corpo, mente e espírito se interconectando. Né? Na Terra, para viver aqui, você precisa interconectar tudo. No campo físico, a gente interconecta, deixando as energias circularem. Água, por exemplo, ela só é sadia se ela circular. Uma água que fica empoçada, parada, ela vira viveiro de mosquitos. Então, ela deixa de ser sadia, ela se polui. A seiva nas árvores tem que circular, o sangue em nosso corpo tem que circular. Então, a parte física do nosso corpo, tudo tem que circular. E nessa circulação, nós nos interconectamos entre todos os seres. Nós nos interconectamos com o ambiente físico, com o ambiente biológico, vegetal, animal, com os outros seres humanos. É uma interconexão, uma interdependência que é vital. Não existe vida sem isso. Se não houver essa interdependência, não existe vida. Então, isso é essencial. Então, eliminar alguém do planeta Terra é diminuir a possibilidade de interconexão. É empobrecer e matar um pouco o planeta. Então, tudo que a gente usa do planeta, eu uso um pé de alface para me alimentar. Eu tenho que agradecer aquele pé de alface por ter dado a vida dele para eu ter vida. E elevá-lo comigo para um mundo melhor, para um mundo espiritual. Ele se espiritualiza através de mim. Se eu converso com um filho meu e sou rígido com ele, que seja com amor, porque talvez naquela hora só a rigidez vai trazer resultado, mas que seja com amor, porque aí a minha energia dele vai ser elevada pelo meu amor. Então, nesse plano, isso é muito importante. Tudo que nós fazemos com amor vai para a nossa alma. É aquilo que Jesus fala, que é o tesouro incorruptível. Né? E a terra acolhe a nossa experiência, possibilitando que a gente viva aqui em paz, com amor, respeito, deleite, mas que nós tenhamos cuidado e gratidão também por tudo que ela nos dá. E nesse caminhar pelo planeta, a gente faz isso individualmente e faz coletivamente. Nós dependemos um do outro. Como eu falei antes, a coletividade não é só humana, é de toda a criação. O Espiritismo tem um papel bem importante, que nesse caminhar, ele ensina o processo, né? Ele mostra o caminho e como que eu devo caminhar adequadamente por ali para me espiritualizar, para me iluminar. E o roteiro, o Espiritismo nos aponta o roteiro certo. A gente, se seguir o Espiritismo, a gente não fica perdendo tempo com desvios. A gente sabe que o primeiro roteiro, o centro do roteiro, ama a Deus sobre todas as coisas e ama aos seus irmãos, porque são seus irmãos e filhos do mesmo Pai. E ame-se a si mesmo nisso. Esse é o roteiro principal. Esse é o roteiro que faz a gente se iluminar. Outra coisa que o Espiritismo nos aponta é que Deus é nosso Pai, não precisa ficar discutindo sobre Deus terrível, Deus perigoso, Deus não sei o que. Não, ele é Pai. E Pai coloca limites. E Pai dá força para a gente ir para frente. Outra coisa, que a nossa vida é eterna. Então aqui é só um pontinho dessa vida, é um segundo da existência. Aí nós temos muito mais tempo para frente. Sexta-feira a gente leu no Céu e Inferno, a viúva Pulão, falando sobre a escada. Quando ela chega no plano espiritual, ela não precisa mais reencarnar aqui. Mas a escada que ela tem que ascender é muito longa. Então, ela, em cada degrau daquela escada, ela vai ter um corpo diferente, mas um corpo mais refinado, mais iluminado, porque os degraus estão acima. Né? Então, esse depoimento é bem interessante no céu e inferno. E sempre lembrar que nós somos todos irmãos. Fica mais fácil a gente tratar a outra pessoa quando a gente a considera verdadeiramente como irmã e não como inimigo, como um concorrente para a nossa felicidade. Não é concorrente, é um cooperador com a nossa felicidade. Né? O Espiritismo também nos fala que a fé tem que ser raciocinada, ela é fortalecida, ela é investigativa, né? E sentida no fundo da alma e do coração. A fé tem que ser daqui de dentro. Não é fé só da cabeça. O raciocínio não significa só cabeça. Significa que o sentimento que eu tenho é verdadeiro. Jesus é o nosso exemplo e guia. Ele nos abraça nessa experiência,
no planeta Terra. E a nossa caridade por aqui, ela é espiritual, sobretudo, mas é também material. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre essa caridade no dia a dia. E com justiça e humildade, a gente tem que ser justo, tem que ser humilde, mas sempre atentos à verdade, né? Muitas vezes a gente acha que ajudar alguém doando alguma coisa, a gente está fazendo caridade. Muitas vezes, se eu prestar atenção na verdade, aquilo não é caridade. Muitas vezes é prejuízo para aquela pessoa. Quebra o galho dela agora, mas depois impede de caminhar por conta própria. Então, isso é importante, estar sempre atento. E fazer servir, mas servir com amor, não por obrigação. Então, essas são as nossas coisas. Falar de meio ambiente para espírita é mais fácil, porque a gente já sabe o caminho que tem que seguir, e meio ambiente deixa de ser cuidar de árvore, cuidar de passarinho, cuidar de peixe, cuidar de não sei o que lá. É cuidar disso colocando valor, não só cuidar pela parte física, colocar valor. Jesus, quando escolheu esse planeta aqui para se encarnar e passar pela mesma experiência que nós passamos e viver aqui 33 anos, ele teve que fazer uma grande renúncia, que foi a renúncia espiritual dele do último nível que ele estava. E não se lembrar desse nível durante o tempo de encarnação aqui, porque senão seria muito fácil ele ficar por aqui se lembrando de lá. Ele vai se lembrando pouco a pouco na mensagem, mas mais para o fim da vida. E o grande problema dele foi se submeter às leis naturais desse planeta. Eu acho que a lei mais difícil para ele se submeter aqui foi a lei do progresso. Que a hora que eu olho os milagres de Jesus, por exemplo, ele curava uma pessoa com lepra. Curava. Aí, hoje, a gente cura hanseníase, e não tem milagre nenhum. Naquela época, achava que curar da lepra era milagre. Mas hoje, com a ciência, a gente cura da hanseníase, mas não recupera o dedo que caiu, a orelha que despencou. Ele curava. É porque a nossa ciência ainda não chegou nesse nível. Daqui mais um tempo, pelo avanço da biologia, da genética principalmente, nós vamos chegar a recuperar tecidos dessa forma, né? A gente já tem hoje isso em laboratório e tudo, mas ainda não virou um conhecimento usado em todas as situações. Por exemplo, multiplicar pães e peixes assados. Como é que você faz isso naturalmente? Então, a lei está lá, a lei natural está. Pão e peixe, você tem que pegar o trigo, amassar, fazer o pão, levar no forno, assar, o peixe tem que pescar, limpar, assar. Então, essa é a lei natural. Jesus pegou 5 pães e 3 peixes e alimentou, o Evangelho fala, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Se a gente pensar, tinha mais mulher e criança do que homem, então alimentou 5.000 homens, né? E ainda sobraram 12 cestos. O que ele fez? Ele simplesmente deixou o tempo para frente e a gente está começando a chegar e multiplicar. Você tem uma molécula, você cria uma ovelha. Você tem... Então, vai chegar um tempo que a gente vai pegar o alimento, as partículas do alimento, e vai fabricar alimento a partir daquela partícula. A gente ainda não chegou nesse tempo, mas possivelmente em outros mundos é assim que funciona. É que nós somos atrasados. Então, as leis naturais nunca foram burladas por Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem hoje. Ele saía do tempo. O tempo não é lei natural. Tempo hoje, quando a gente usa, por exemplo, um mecânico, ele não entende nada. Ele fica 2 dias com o seu carro e não sabe qual que é o problema. Gastou 2 dias do tempo. Um outro que é técnico chega, ouve o motor e já fala: olha, eu estou achando, Irineu, que isso, isso e isso. Vou passar o aparelho para ver, tirar a dúvida e ver em que nível está o problema. Passa o aparelho, em 10 minutos ele me dá o orçamento e 2 horas depois mandou pegar o carro, se eu tiver as peças lá. Então, o tempo a gente encolhe e espicha, dependendo da capacidade nossa. Jesus tinha essa capacidade de extrema evolução, que ele era um ser de um ser de alta espiritualidade, então o tempo ele conseguia vencer. A vida de Jesus, se a gente pensar bem, transcorreu recebendo o mesmo sol que nós recebemos hoje. O mesmo sol que nos ilumina hoje iluminava Jesus.
O mesmo Sol que nos ilumina hoje, ilumina todos os seres do planeta Terra. Então a gente precisa ser grato a esse Sol. Absorver a energia do Sol da forma mais perfeita possível. É usar o Sol como condições para garantir sua saúde e poder melhor atuar nesse planeta. As montanhas às quais Jesus se recolhia em oração, no silêncio da noite, se você subir uma montanha, hoje você olha para o céu, você vê as mesmas estrelas que Jesus via. Então, na realidade, ele está falando, é possível você ver as mesmas estrelas, e você pode se comunicar com os seres que estão nessas estrelas, com seu pensamento, emitindo vibrações de amor e de gratidão, como Jesus fazia. E você se tornar mais próximo de Jesus com isso. Se olha para a lua é a mesma que Jesus olhava. Né? Então, você pode mandar energias de amor para a Lua e elas voltarem em formas de raios para todos os seres humanos que estão olhando para aquela mesma Lua. Para as plantas que se desenvolvem usando as energias da Lua. Para os peixes que estão no mar e que sofrem as marés e que permite a condição de vida, para eles receberem desse amor seu. Quando você faz isso, você se ilumina junto com a sua energia. O ar que nós respiramos é o mesmo ar que Jesus respirava. Hoje a física quântica, principalmente cientistas indianos, dizem que cada vez que eu faço isso, no meu pulmão entraram pelo menos 10 átomos do ar que todos os seres humanos que vieram antes de mim e existiram nesse planeta respiraram. Todos. Então, quando eu encho o meu pulmão de ar com amor, na realidade, eu estou energizando com amor todos os seres humanos que existiram antes de mim. Ah, mas Nero também, Hitler também. E perdoando todos os seres humanos que erraram nesse planeta quando eu faço isso. Então, quando eu respiro com amor, o meu perdão está indo para todos eles. E quando eu respiro com amor, o amor de Jesus, o amor de todos os seres superiores desse planeta, que já passaram por aqui, vem para dentro de mim também. E quando eu faço isso, há 15 dias atrás, o ar que eu respirei agora está lá na China, no outro lado do mundo. Mas o ar que o chinês respirou há 15 dias atrás está aqui agora, pela circulação do ar no planeta, dos ventos. 400 milhões de átomos que compõem esse ar, oxigênio, gás carbônico, etc. Todos os elementos do ar, inclusive vapor da água, vêm até mim e de mim vai até eles, esse ar. E nós que estamos aqui na sala, estamos trocando nossa energia agora. Respirando nesse instante, a gente está mandando o ar de um para o outro aqui. Nós devemos estar respirando bilhões de átomos um do outro. Então, se a energia minha baixar, a energia de vocês vai ser contaminada pela minha energia baixa. Se a energia de vocês se elevar, a minha energia vai ser elevada pela energia de vocês que se eleva. E a música que o Heraldo cantou hoje, da água, hoje a física quântica já conseguiu, e a física aplicada também já conseguiu provar que a água é um elemento de forte transmissão de sentimentos no planeta. Tem o Masaru Emoto, que é um pesquisador japonês, e foi replicado em muitas experiências, chegou à conclusão de que toda vibração nossa negativa vai para a água, e quando ela se cristaliza, as moléculas que ela forma são disformes. Não são moléculas hexagonais equilibradas. Quando você vibra gratidão, amor, reconhecimento, a água, as moléculas que ela forma são cristais lindos, são joias magníficas. Nós somos 70% no nosso corpo físico de água. Se eu abraço uma pessoa com amor, eu ajudo a água daquela pessoa a se cristalizar de forma linda, equilibrada. Se eu penso na pessoa com raiva, eu poluo a água do corpo dela.
Muitas vezes você está andando na rua e de repente você sente uma coisa esquisita atrás de você. Aí você olha para trás, você não vê ninguém. Daí um pouco você anda mais um pouco, passa uma pessoa que não gosta de você e te xinga. Não sei o que lá. Você sentiu na sua água a vibração que ela estava tendo, que estava te vendo lá na frente e que você não havia atrás. Então, a água precisa ser sempre tratada com amor e gratidão. A água, o problema físico dela, da natureza, você pode recuperar com filtro de barro. Você tem um filtro de barro em casa, a, a água se purifica com filtro de barro. Mas as vibrações espirituais só se purificam pelo pensamento, pelas vibrações positivas. Aí tem uma série de elementos que Jesus usou em parábolas, vento, animais, pedras. Então, ele usou a natureza o tempo todo para nos ensinar, permitindo que todas as pessoas de todos os tempos, em todos os lugares, entendessem a mensagem dele. Usando esses elementos, ele fez com que mensagens muito difíceis de outra forma não seriam compreendidas por nós e que elas se tornaram compreensíveis, transmitindo essas mensagens em parábolas, em historinhas. Foi a forma que ele usou. Então, ele usou muito a natureza para isso. Tá? E nos ensinou a amar a natureza como um todo. Por exemplo, uma das parábolas, observem as flores do campo. Elas não se preocupam com tecidos, mas nem Salomão se vestiu como uma delas. Né? Se a gente olha as flores do campo, as cores que elas têm, se você olha a flor de um vaso, a cor que ela tem, você, só de olhar aquilo e admirar, você já está enriquecendo essas flores com seu amor. Elas te enriquecem com a beleza, com os sentimentos elevados, e você as enriquece com amor. Se o Heraldo, lá no sítio dele, pega uma música e canta, pensando nas laranjeiras que ele tem, possivelmente elas vão aumentar a produção de frutos. E se elas vão aumentar a produção de frutos, o amor que ele pôs naquelas laranjeiras pela música, quando a gente chupar alguma daquelas laranjas, vai ser amorizado pela música do Heraldo. Você fala assim, mas isso é muito poético. Não, isso é muito real. O Jesus falou para a gente fazer isso. Né? Outra coisa que ele falou, e também quando você manda amor para as flores, você faz com que as flores se tornem ainda mais belas. Você não vê essa beleza muitas vezes externa, mas pessoas sensíveis veem, crianças veem. Ensine as crianças a doar a energia das flores, não a flor. A flor está no vaso, está no jardim, está bonita no pé. Não corta a flor. Olha aquela flor com amor, recolhe a energia dela e leva para a professora, quando a gente ensina para a criança, leva para a sua professora a beleza da flor que você viu no vaso. Se quiser desenhar, pode até desenhar. Fala, professora, eu estou trazendo a beleza da flor que eu vi no Jardim de Santa Teresa, um canteiro de rosas. As rosas todas são para a senhora. Olha que lindo que é isso. Então, o Jesus nos ensinou a fazer isso, energizar a natureza com coisas boas. Né? Outra parábola de Jesus foi sobre as preocupações do dia a dia. Hoje nós somos ansiosos com as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente não tem. Né? Uma ansiedade que nos destrói bastante nas nossas energias, nos nossos valores. Ele falava assim: olha os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam, e, no entanto, nenhum deles morre de fome. O Pai Celeste os alimenta a todos. E vocês perdem tanto tempo. Façam a parte de vocês na natureza. Façam o que vocês precisam fazer e nada vai faltar. Então, não precisa ficar ansioso esse tanto com as coisas que vocês querem fazer, têm medo de fazer ou que não fazem. Faça o que é preciso fazer. E Jesus sempre se retirava para as montanhas, principalmente nos últimos 3 anos de vida. Quando a compreensão das pessoas estava pequena, não entendiam a mensagem de Jesus e ameaçavam a mensagem dele, ele não se revoltava, não agredia ninguém, ele subia ao monte e se conectava com o Pai que estava dentro dele.
mas ele sabia que esse Pai também estava em todo o universo. E que a essência desse Pai não é uma presença neutra no universo, é uma presença objetiva em cada criatura. Mas principalmente nas criaturas de consciência, essa presença é mais forte, porque é ela que pauta a orientação dos pensamentos no caminho da verdade e do bem. Então, nesses momentos, muitas vezes Jesus fazia isso sozinho, né? Outras vezes ele levava os apóstolos. Quando ele levava os apóstolos, ele punha eles em círculo em volta dele, transmitia as energias que estavam dentro dele para aqueles apóstolos, fortalecia a fé deles, falava do Pai do céu para eles, falava de outros mundos habitados, falava das possibilidades de existências, não nesse reino da terra, mas de outras existências no verdadeiro reino, o reino celeste, né? E os apóstolos sentiam essa energia circulando por eles, como se cada um estivesse sendo abraçado por Jesus, imerso na energia de Jesus, disposto a assumir a missão, e voltavam reencorajados para o dia a dia. Isso ele faz conosco também. Basta a gente meditar e pensar nessa energia dele fluindo para nós. Ela está disponível sempre. Os ensinamentos dele, ele deixa à nossa disposição pelas energias crísticas do Espírito de verdade. Estão sempre à nossa disposição, né? O Espírito divino, né, está sempre equilibrando nossa mente, fazendo com que nossa mente seja sadia e saiba escolher o bem e deixe o mal de lado, rejeite o mal. Rejeitando o mal, ele deixa de existir na nossa vida. Então, isso é lindo. Jesus fazia isso nas montanhas, na natureza. E tem uma parte no Evangelho, dá tempo de eu falar, tem uma parte no Evangelho que fala o seguinte, eu vou ler o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parte do Evangelho está em Marcos, capítulo 11. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou no capítulo 19, que fala a fé transporta montanhas, no item 8. É a parábola da figueira que secou, segundo Kardec. Mas se a gente presta atenção no Evangelho, não é parábola, é um fato. Tá certo? Então, é o único fato em que Jesus não é entendido pelos apóstolos e que parece que ele destruiu a natureza, uma parte da natureza, coisa que ele nunca fez. Inutilmente, por egoísmo, não. Quando ele era carpinteiro, ele precisava usar a madeira, né? Mas era uma utilidade, ele dava um fim mais útil à madeira. Aqui ele matou uma figueira à toa. Então, vou ler a parte do Evangelho e depois fazer o comentário. Então, a primeira é essa de Marcos, tá? Que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, 19:8. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E, ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Como é que ele ia encontrar figos se não era época de figos? Então, então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. Ele não deve ter dito isso, senão o Marcos não teria colocado isso aqui. Foi o que seus discípulos ouviram. Ele deve ter dito: ninguém pode comer fruto de ti, porque você não tem fruto, não é certo? Ele falou mais ou menos isso, mas não é que ninguém coma frutos de ti, né? É, no dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que esta tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Aí termina a parte do Marcos e o Kardec fala sobre a força da fé.
Só que o Kardec chama de parábola. Eu quero ler de outro apóstolo o mesmo fato, né? É só lembrando que entre o tempo que Jesus ficou em Jerusalém, que ele amaldiçoou a figueira, segundo Pedro, e foi para Betânia de tarde, em Jerusalém ele expulsou os vendilhões do templo. E os fariseus ficavam com raiva dele, não porque ele tinha expulsado os vendilhões do templo, porque as crianças gritavam para ele, vivas, de Hosana, o filho de Davi. Aí o Marcos fala disso no intervalo da citação, que aqui tem um intervalo, né, entre o 14 e o 20. Mateus fala o seguinte: ele fala da expulsão dos vendilhões do templo antes de Jesus matar a figueira, tá? Então, o evangelho também em contradição um com o outro aí. Fala que os cegos eram curados no templo, tá? Os sacerdotes, os fariseus tinham muita raiva por causa disso, né? E aí ele vai para Betânia. No dia seguinte, né, quando passou a noite, voltando a Jerusalém, teve fome. Viu a figueira à beira da estrada, não encontrou nada a não ser folhas. Disse à figueira: nunca mais dê figos. E logo a figueira secou. Então não foi no dia seguinte que ela secou, não, ela secou de imediato, né? É, os discípulos viram e se admiraram. Disseram: como secou depressa? Então Jesus afirmou: lembrem-se disso. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer com esta figueira o mesmo que eu fiz. Aí, se a gente não tem raciocínio, a gente fala assim: esse Jesus era doido. Ele matou a figueira e falou para os discípulos fazer a mesma coisa com a figueira. Matar de novo? Não tinha jeito, né? Então, eu morei em Uberlândia, ao lado de uma praça que tinha uma figueira. Mês de agosto. Eu passava num dia, a figueira estava cheia de folhas. No dia seguinte, as folhas estavam todas no chão. Porque para dar frutos, lá aqui no nosso o tempo de começar a dar fruto é setembro, outubro, né, quando começa a primavera, para dar frutos, a figueira tem que perder as folhas e dar folhas novas, que a infrutescência é junto. Jesus deve ter feito o quê? Espichou o tempo. Então, como a figueira ia perder as folhas naquela semana para dar frutos no tempo certo, daí 2, 3 meses, ele espichou o tempo e fez as folhas caírem logo. Então, pum, caíram, né? Pode ter sido no dia seguinte que caíram ou na mesma hora, como fala. Aí depois Mateus continua ainda, no capítulo 24, 32 a 33. Ele fala assim: Jesus disse ainda, Jesus está falando aqui da volta do Filho do Homem, etc. Aí Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está perto. Ele vai começar a dar frutos. Então, essa passagem que, assim, eu até coloquei fotografias de ipês, porque lá em Uberlândia, na época que eu fui secretário de Meio Ambiente, muitos ipês que ficavam sem folhas eram cortados em área pública algumas vezes. E quem tinha cortado e ia ser multado, falava que estava morto o ipê. Aí passa um mês, dois, olha como é que o ipê fica bonito de flores brancas. Aqui em Santa Teresa, os ipês eu acho que estão sem folhas agora. Lá para julho, os ipês rosas começam a dar flores. Agora, em junho, já começa a dar flores. Se enchem depois das flores de folhas e vão passar o verão sem folhas, sem flores, só com folhas. O ipê amarelo, no final de julho, começo de agosto, que está sem folhas, vai se encher de flores. E o ipê branco, aqui tem pouco ipê branco, mas lá é logo depois do ipê amarelo, o ipê branco dá folhas. Todos estavam secos até a raiz. E de repente todos se tornaram vivos, vivos e coloridos. A parábola que o Kardec não falou, e que tem uma parábola, é essa daqui, ó. Ela está em Lucas e fala assim: então Jesus fez esta comparação. Está falando sobre a figueira, tá? Sem figos. Certo homem tinha uma figueira em sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos,
não encontrou nada. Aí disse ao homem que trabalhava porta e que tomava conta da plantação: Olha, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nada. Corta essa figueira. Por que deixá-la continuar ocupando o terreno sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ainda este ano. Eu vou cavar em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, o senhor pode mandar cortar. E aí Jesus fala sobre as oportunidades da fé e tudo. Todo mundo tem oportunidade. Então, por que ele ia matar uma figueira? Porque ela não tinha figos na época que ela não ia dar figos. Bom, só para a gente pensar um pouco sobre a natureza, porque a natureza exige que a gente fique atento também para preservar. Quem ignora, normalmente não consegue preservar direito. Nessa dimensão, a gente tem que cuidar, sobretudo, da própria saúde, né? Que é o nosso corpo, mas também da saúde da terra. Para eu ter condições do meu corpo permanecer nesse planeta e o corpo das outras criaturas permanecer aqui, eu tenho que usar os recursos da terra sem ganância excessiva, com simplicidade, usando o necessário, né? Para cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer o básico, tá? O Eldair um dia pode falar sobre isso: sono suficiente, alimentação adequada, exercícios físicos, descanso adequado, meditação para equilíbrio, para evitar os problemas psíquicos, etc. E para cuidar da saúde da terra, eu preciso cuidar do ar, da água, do solo, das plantas, dos animais, usar os recursos da terra com equilíbrio e sempre com gratidão. Gratidão fortalece esses recursos. E se nós nos unirmos todos em volta desse planeta, essa é a intenção da COP30, que todos se unam para preservar o planeta, para cuidar desse planeta, onde somos todos irmãos, onde somos todos filhos do mesmo Pai, que é generoso conosco, que nos dá tudo. Somos irmãos de Jesus e também, de certa forma, filhos de Jesus, que nos permite permanecer nesse planeta. A gente vai ter equilíbrio, vai ter saúde, o planeta vai perdurar e vai se tornar possibilidade de habitação para muito mais seres que precisam se encarnar aqui. Gratidão e amor.